Beck, A Arte de se Comunicar, com a palestrante Lívia Horta. Lívia é especialista em gestão da comunicação organizacional e especialista em gestão da economia solidária e desenvolvimento sustentável. Há 10 anos atua no desenvolvimento de estratégias de gestão de pessoas e comunicação. Atualmente é responsável pela comunicação organizacional e eventos estratégicos do Centro Universitário de Belo Horizonte e é coordenadora de mobilização e engajamento do projeto Favela, Fundo de Aceleração Vela, no Morro Papagaio, em Belo Horizonte. A Lívia é mais uma das palestrantes que, nesse mês de setembro, o mês da gestão de pessoas, está representando o Tio Flávio. Tio Flávio Cultural é um projeto que realiza circuitos abertos de palestras, visitas sociais e trabalha no fomento do empreendedorismo jovem e disseminação de ideias em mídias. Além disso, é um grande apoiador do movimento Empresa Júnior e possui participação em diversos projetos sociais. Enfim, as perguntas podem ser postadas através do link que tem no canto esquerdo do vídeo de vocês, ou nos comentários do YouTube. Desejamos a todos um excelente treinamento. Boa noite, Lívia, e pode ficar à vontade. E aí, pessoal, tudo bem? Quero agradecer aí a oportunidade pela FEGENG, pelo tio Flávio. Que bom que a gente está aqui para esse bate-papo aí na área de gestão de pessoas e falar um pouco, né, sobre essa questão do que é essa arte, né, do feedback. O feedback, ele acontece em todas as instâncias da nossa vida, né? Você faz o feedback no seu dia a dia com o seu pai, com a sua mãe, com seus familiares, tem um feedback lá na sua empresa, nos seus relacionamentos, com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos. Então, o feedback, gente, ele é algo que tem que ser aplicado todo dia, é igual oxigênio. Então, o feedback ele também tem que ser respirado, né? E qual que é, né, a origem dessa palavra? Né? O feedback é a alimentação, o back, volta. Então, você repassar o seu incômodo, a sua inquietude, dando esse feedback e pontuando também a importância. Por que eu falo a respeito da questão de adoçar a ponta da lança no mel, né? Quando eu fiz a chamada, eu falei que a gente ia entender por que era importante adoçar a ponta da lança no mel. Às vezes, algumas pessoas elas não estão preparadas para receber o feedback. E às vezes elas entendem que receber o feedback é receber uma informação negativa, né? Um retorno negativo. E não é assim. Eu tive contato, né, com um dos reitores do UniBH, o professor Rivadavio, e ele fala muito a respeito disso. Ele fala nós precisamos ser suave com as pessoas e rígido com os processos. Suave com as pessoas e rígido com os processos. Então, nós não vamos atacar as pessoas por meio do feedback. Nós vamos atacar os processos. E o que é muito importante é entender que esse feedback, ele é um relato da percepção do comportamento e a performance do outro. Mas você tem que entender que a sua análise, o seu olhar desse relato, ele tem que ser feito de uma forma objetiva e analisada. Gente, para dar o feedback, não existe uma dificuldade técnica, tá? Porque aprender a técnica é com muita tranquilidade. O problema está na questão da assertividade, né? Da objetividade, da clareza, da transparência. Então, não existe dificuldade técnica em dar o feedback. Às vezes o problema está na gente e como que nós vamos fazer para poder fazer com que o outro entenda que nós não queremos atacá-lo. Queremos, sim, melhorar o processo. E aí, o que acontece? Né? Por que o feedback ele é importante? Eu assisti o último hangout que foi feito pela Roberta sobre a avaliação de desempenho, e a avaliação de desempenho ela ajuda muito, né? Nessa parte também do feedback. A avaliação de desempenho nada mais é do que a liderança pontuar as melhorias que o colaborador precisa ter para poder alcançar os resultados organizacionais e o crescimento pessoal e profissional desse funcionário. O feedback ele vem justamente para isso, para poder desenvolver o indivíduo, para desenvolver a equipe, para que ela melhore a performance,
o desempenho e alinhe as suas necessidades individuais com os objetivos organizacionais. Então, você, né, está aí se formando em qualquer área, em qualquer graduação, você tem os seus objetivos individuais. Só que o seu propósito individual, ele tem que casar também com as necessidades da organização. Então, a organização precisa que você se desenvolva. Para que você se desenvolva, é necessário que tenha-se o feedback. E o que é esse feedback, né? Como que ele pode acontecer aí nesse cotidiano? O feedback ele tem que ser descritivo. O feedback ele tem que ser específico, né? Dentro das escolas da administração e na parte da gestão de pessoas, a gente pontua muito isso. Feedback ele não pode ser avaliativo e nem generalista. Ele tem que atacar diretamente. Aí ele tem que ser assertivo, né? A pessoa que tem mais assertividade, mais clareza, mais objetividade, ela vai ter mais facilidade de dar esse feedback, né? Diferentemente daquela pessoa que é um pouco mais tímida, né? Que tem dificuldade mesmo em expor. Livre, como é que eu faço, né? Como é que funciona esse feedback descritivo? Ele é um feedback sem julgamento, né? Significa ir direto ao fato, sem julgamento, às atitudes dos envolvidos. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um caso, foi até comigo, a minha gestora, ela falou assim, olha, você é a pessoa responsável por esse projeto. Era um projeto onde envolvia aí cerca de 500 colaboradores para fazer o repasse estratégico no auditório. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que faltava adesivo. E eu saí para comprar o adesivo e deixei a operação, abandonei a operação. E aí, quando ela me ligou, ela falou, olha, eu estou aqui te esperando para receber os funcionários. Onde você está? Eu falei, olha, eu estou comprando adesivo. Ela, no íntimo, ela ficou um pouco estarrecida. Ela saiu para comprar adesivo e saiu da operação. Ok. Passou, o evento foi um sucesso. No mesmo dia, após o final do evento, ela pontuou para mim, e ela descreveu para mim o que aconteceu. Olha, o evento foi sensacional, tá de parabéns, mas naquele dia, hoje, especificamente, você saiu para comprar adesivo, sendo que você era o cabeça, era o champion do projeto. Da próxima vez, você é a pessoa que coordena, peça outra pessoa para fazer isso, para comprar o que quer que seja. Delegue, né? Então, ela me deu esse feedback e aí ela salientou um ponto positivo meu, que foi a entrega que eu fiz com relação ao processo, mas ela pontuou esse ajuste aí para que aquilo não acontecesse mais, né? E, de fato, não aconteceu. E você pode perceber que ela também especifica, né? Ela descreveu a situação em que eu agi de uma maneira inadequada, mas ela não utilizou nenhum tipo de expressão. Você foi grosseiro, está errado, não faça mais isso, quase que você destrói o projeto. Isso não aconteceu. De uma forma muito tranquila, ela pontuou o que ela precisava de melhoria no processo, e aí nós tocamos o barco. E é muito importante, gente, que vocês entendam que o feedback ele pode acontecer na hora, ou ele pode acontecer, às vezes, no dia seguinte. Mas, por favor, não deixem para dar o feedback quando daqui a 6 meses. O que acontece? Olha só, a gente tem casos dentro dos ambientes organizacionais onde existe a avaliação de desempenho e tem também a avaliação, a entrevista de desligamento. Né? A entrevista de desligamento é aquela onde o colaborador ele é convidado, né, a sair da empresa, ele é demitido e aí ele participa de uma entrevista de desligamento. Muitas vezes, o gestão de pessoas ele fica surpreso, porque no ato da entrevista de desligamento, o gestão de pessoas, junto com o colaborador, descobre uma série de gaps, uma série de problemas
que existiam na operação, na atividade daquele funcionário, mas que ele próprio não sabia. Então, ele se vê surpreso quando é dado para ele o feedback. Mas a liderança, ao invés de atacar naquele momento, né, que ocorreu aí o erro a ser ajustado, o que a liderança faz? Às vezes ela não está preparada e aí ela acaba não pontuando para aquele funcionário o que aconteceu. E aí ele deixa passar um período de 6 meses. Quando a empresa resolve fazer uma avaliação de desempenho, está lá o erro do funcionário. Só que a liderança não repassou para ele esse ponto de melhoria. Então, fiquem atentos a isso, né? Vocês aí que estão na FEGEM, que estão começando agora, são novos, né? Está iniciando aí a carreira, se atentem a essa questão do feedback. E existem, né, vários tipos, né, de feedback. E quais são eles, né? Nós temos aí o feedback positivo, que é aquele feedback aonde ele é dado no momento de reconhecer e valorizar o que aquele indivíduo ele faz de bom. Ele alimenta a autoconfiança e o poder de realização dessa pessoa. Então, vocês aí que participam aí das startups, desses projetos iniciais, comemorem as pequenas vitórias. Né? A gente tem o hábito de sempre falar assim, não, vamos esperar algo grandioso para a gente poder comemorar, vamos esperar a finalização, o bater do martelo do projeto para a gente poder comemorar. Não, não façam isso. O projeto ele é grandioso e se ele tem pequenas entregas, as pessoas têm que se sentir motivadas durante essa trajetória. Como que esse indivíduo ele se sente motivado? Ele se sente motivado por recompensas. Só que, às vezes, essas recompensas, elas não precisam ser financeiras. Essas recompensas, elas podem ser com pequenos gestos no dia a dia. É um muito obrigado, é um reconhecimento geral que você faz para a sua equipe. Às vezes, é um café da manhã para dar um feedback positivo para a equipe. Então, é comemorar. Né? Por quê? Porque a equipe ela se sente autoconfiante. E os próprios colaboradores. Né? Se você tiver que dar um feedback positivo para uma pessoa perante toda a equipe, e a sua equipe está preparada, né, para isso, faça. Né? Não deixe de dizer muito obrigado, não deixe de elogiar uma apresentação bacana. Né? Eu tenho amigos meus que falam, pô, na hora que o meu líder chegou para mim e falou, eu quero uma apresentação de PowerPoint legal, eu dei para ele uma apresentação muito além do que ele esperava. E com certeza eu tive um feedback positivo. Então, pensem sempre na questão das entregas, ir além daquilo que você pode fazer. Você pode trabalhar com arroz com feijão, sim. Se você puder, às vezes, complementar com algo mais, né, dar ali, deixar a sua marca, é algo interessante a se fazer. Um outro tipo de feedback é o feedback construtivo, né? É uma informação específica referente a um determinado comportamento ou que encoraja uma pessoa a melhorar ou reforça ou desenvolve esse ser humano, né? Então, o feedback construtivo ele vai ser dado ali aos poucos, no dia a dia. Tem casos aí de colaboradores, né, que são amigos meus, às vezes eram limitados para poder desenvolver uma planilha Excel um pouco mais avançada, e a liderança precisava que ele tivesse aquela capacidade, e aos poucos, né, o líder foi encorajando a pessoa a buscar outras ferramentas, a buscarem cursos, treinamentos que pudessem desenvolvê-lo e potencializá-lo naquele talento, né? O feedback construtivo é isso. Então, com certeza, vocês têm feedbacks construtivos todos os dias, quer seja por parte aí dos mentores, quer seja por parte dos próprios professores ou da rede de contato que vocês têm. Então, se encorajem. Se você percebe que um colega seu de trabalho, ou um colega seu que está aí na universidade, ele possui algum tipo de limitação que possa impedi-lo de conquistar um bom lugar no mercado de trabalho, né, ou até mesmo empreender melhor, pontua para ele o que ele pode melhorar. Não perca a oportunidade
de construir aí efetivamente uma carreira e uma vida profissional e pessoal melhor para as pessoas. Sempre lembrando de adoçar a ponta da lança no mel. Feedback construtivo. E tem também a questão do feedback destrutivo, né? Se a gente for avaliar aí nas gerações anteriores, não mais na nossa geração, que é a geração Y, mas a geração aí, a Baby Boom, a geração X, meus pais mesmo contavam, né? Que tinham, não líderes, mas eram chefiotas, né? Lideranças, chefias muito tiranas, né? Que não tinham absolutamente nenhuma responsabilidade em melhorar, né, aquele profissional que trabalhava com ele. Então, ele dava ali aquele feedback destrutivo, não tinha o intuito nenhum de ajudar, era só prejudicar o outro, era um verdadeiro massacre e focava somente nos comportamentos negativos. Então, quantas vezes a gente não se depara com isso, né? Eu cheguei a trabalhar numa organização onde eu tinha uma liderança que era muito boa tecnicamente, na fábrica, no setor fabril, e aí ele simplesmente não se importava com as pessoas. O feedback ele era altamente destrutivo. O pessoal produzia pela capacidade técnica e não motivacional. Então, pensar dentro de uma organização, gente, eu sempre pergunto isso, quem é que vem na sua mente? O que é principal, o principal dentro da sua empresa? Eu ouço muito, né, principalmente aí de algumas lideranças um pouco mais racionais, que o principal dentro de uma organização são os resultados. Gente, quem traz os resultados para a empresa são as pessoas. Então, as pessoas vêm em primeiro lugar. Depois vêm os resultados. Então, começar a pensar que tem que estar ali na linha de frente são os colaboradores. Às vezes, a gente ouve, não, o cliente está em primeiro lugar. O cliente é uma coisa boa, sim. Mas as pessoas, os funcionários, os colaboradores da empresa é que fazem aquela organização girar, rodar. Então, pensem nisso, que é um ponto aí importante a ser falado. E olha só, né? A questão da falta dos feedbacks, né? Porque feedback é muito bom, mas quando a gente tem a ausência dele, isso também é ruim, né? Pode gerar aí para a gente um sentimento de falta de confiança, uma falta, né, muito grande de segurança, né? O indivíduo sente-se inseguro. Poxa, eu fiz aquela entrega lá para o meu líder, será que ele gostou? Será que ele não gostou? Será que ficou legal? Será que não ficou? Qual que é a expectativa? Pode ser que eu tenha uma queda de desempenho, né? Se eu estou fazendo o meu trabalho e ninguém dá os inputs, dá as deixas, me valoriza, reconhece o que eu estou fazendo, pode gerar, sim, uma insegurança. A questão do sentimento de injustiça, né? Eu achar que, olha lá, fizer o outro fulano de tal gostou, mas ninguém falou nada do meu trabalho. O que está acontecendo? Desmotiva e cria um clima muito desfavorável, né? Dentro do setor de trabalho. Por isso que é importante, né? A gente sempre falar do feedback, não gerar a desconfiança dentro do setor de trabalho, buscar a segurança do colaborador, sentar e mostrar o que pode ser feito. Eu vejo isso muito no meu trabalho, por exemplo, com relação às apresentações de PowerPoint, né? Porque as lideranças hoje, pelo fato delas terem uma vida muito corrida, às vezes eles não têm tempo para poder fazer uma apresentação, para poder apresentar para a diretoria. Então, você, como um bom back-office, como o cara que fica ali na retaguarda, você tem que superar essa expectativa. Na hora que você fizer a entrega do PowerPoint, ou da planilha Excel, ou do projeto, o que quer que seja, por favor, olha no olho do líder e pergunta para ele se ele gostou. Quais são as expectativas?
se ele gostou da cor, se ele gostou do tipo de gráfico, o que pode ser melhorado. Busquem outras alternativas de programas que vocês conhecem, aplicativos. Para quê? Para turbinar as apresentações, para turbinar até mesmo a sua imagem e reputação, porque também é um reflexo. E buscando sempre, por meio da sua liderança, o que você pode fazer? Se espelhar em pessoas que podem, sim, agregar coisas positivas para a sua vida e para a sua carreira. Então, sempre busque, pergunte, olha aí, o que você achou? Posso melhorar? O que não pode faltar? Né? Eu trabalho muito com 3 perguntinhas muito básicas para mim. O que eu faço bem? O que eu posso melhorar? E o que não pode faltar? São 3 perguntas aí que me norteiam quando eu pego um projeto, quando eu paro para poder pensar em mim, pessoal e profissionalmente, como que eu posso ser um pouco melhor naquilo, nos serviços que eu presto, que eu ofereço, né? Então, aí fica atento a essas 3 perguntas. E quando realizar, né, esse feedback, né? Quando que a gente realiza? A gente realiza esse feedback para poder reforçar um desempenho ou atitudes adequadas. Serve para você reconhecer, né, um trabalho que foi bem feito, uma entrega que foi concluída no prazo. Às vezes você está ali na reunião, fez uma reunião bacana, uma reunião eficaz, um tempo legal. Então, vejam formas de vocês reforçarem esse desempenho das pessoas, não só com a avaliação de desempenho, mas também reforçando aí, reconhecendo essas pessoas no seu dia a dia, né? Feedback a gente dá todo dia. Quando você precisa, por exemplo, corrigir desempenho ou atitudes inadequadas, você precisa desenvolver. Às vezes a pessoa ela não se expressou corretamente, ela não foi cortês, ela não pontuou uma atitude com gentileza. Quantas vezes, né, a gente vê isso acontecendo? Existem casos onde você consegue corrigir até mesmo dentro de equipe. Uma vez, eu estava na equipe de engenharia, na indústria que eu trabalhava, e aí eu vi o gerente de produção chamando todos os colaboradores na linha de produção e pontuando a respeito de um produto que teve retrabalho. E ali naquele grupo, nós sabíamos as 2 pessoas que tinham impactado diretamente, negativamente no processo. Só que o gestor, ele preferiu, sabiamente, reunir toda a equipe, dar o feedback do erro para toda a equipe, pontuar a respeito do impacto do retrabalho e pedir, olha, vamos em frente, que isso não aconteça mais. Mas ele não expôs as pessoas. Aí é que está o grande lance. Ele não expõe os colaboradores. Ele dá um feedback geral, porque ele sabe que aquele erro dos 2 poderia ser o erro de qualquer um da equipe. Então, você pode, sim, corrigir na frente dos colaboradores, mas que seja todo mundo junto e que seja coletivo. Seja um feedback geral. Mas se você estiver junto com a sua equipe e tiver pontuar para uma pessoa, fazer uma correção, dar um feedback que possa aprimorá-lo, melhorá-lo, corrigi-lo, trabalhar com um alinhamento dos objetivos organizacionais, por favor, chame esse colaborador no cantinho, no reservado, e pontua para ele o que pode ser melhorado. Porque é muito chato, né, gente, expor as pessoas? Não dá para expor. Então, fiquem atentos a isso. E esse feedback eficaz, né? O que ele valoriza? Ele valoriza a assertividade, ele valoriza uma comunicação objetiva, clara, transparente. Ele define e esclarece expectativas e prioridades, né? O que eu, como líder, espero de você, o que eu gostaria que você fizesse para poder melhorar esse processo. Ele elimina comentários indiretos e inferências.
e ele estimula uma relação madura e transparente. Então, foi o que aconteceu comigo, né? A minha líder, no projeto, no auditório, ela tirou qualquer tipo de comentário indireto, né? E ainda bem que ela estava lá porque ela viu a operação. Então, ela conseguia narrar com muita tranquilidade e transparência o acontecido, o que eu poderia fazer para poder atacar aquele problema e não errar mais, né? Muitas vezes, nós não conseguimos saber ver o processo. O que aconteceu? Você fica sabendo por outros. Então, você precisa o quê? Mapear a situação. Fulano de tal, aconteceu isso e isso dessa forma. Chega um líder e pontua para o outro líder que um dos funcionários lá, um assistente, foi um pouco grosseiro, que precisa melhorar a parte de comportamento. Poxa, como é que esse líder ele vai atuar sendo que ele não viu aquela situação, né? Mas ele pode perguntar qual era a situação, quem é que estava envolvido, quando que aconteceu, para conseguir clarear todo aquele processo. Ele pergunta na sequência qual foi a ação ou o comportamento, né, do que aconteceu e qual foi o resultado, quais foram as consequências, quais foram os impactos, e a partir daí você monta um plano de ação. Olha só que lindo, gente. É algo altamente objetivo e claro. Você não tem interferências de julgamentos, né? Exemplo, qual que era a situação? Nós temos aí a questão do teatro. Quem estava envolvido? Eu estava envolvido. Que dia que aconteceu? Dia tal. Qual foi o comportamento? Lívia saiu para comprar adesivo. E qual foi a consequência? Qual foi o resultado? Lívia saiu para comprar o adesivo e a consequência foi, deixou os colaboradores descobertos e as pessoas ficaram sem serem recepcionadas aí pela coordenadora do projeto. Beleza, qual que é o plano de ação? Você sendo coordenadora do projeto, da próxima vez você delega qualquer tipo de atividade que você tem que operar, fazer. Então, você tem aí as perguntinhas básicas. Qual que era a situação? Qual foi a ação ou comportamento? Qual foi o resultado daquilo que aconteceu? E o plano de ação para poder atacar. Aí é que você sustenta o feedback. E para tornar-se realmente um processo útil, o feedback, ele precisa, entendeu? Ser altamente motivador, porque não adianta nada você fazer um feedback destrutivo, que vai impactar diretamente no emocional desse colaborador, tem que ser esclarecedor, tem que assegurar a objetividade desse processo e tem que ajudar a modificar algum comportamento. Por quê? Bom, se você dá 1, 2, 3 feedbacks para o colaborador e esse colaborador, ele simplesmente não age com um plano de ação para melhorar, você vai ter um gasto de energia muito alto. E é necessário também ter muita paciência, né? Eu pratico um mantra, né? Paciência, leveza e tolerância. E também a empatia, né? Se colocar no lugar do outro também quando você for dar o feedback. Poxa, será que se eu desse esse feedback, é um feedback apropriado para quem vai receber? Será que eu gostaria de receber esse feedback? Como que a gente pode fazer para poder melhorar isso, para que essa pessoa se sinta confortável e se sinta motivada para conseguir melhorar os processos, melhorar a vida dela, ajudar nos objetivos comuns da empresa e ajudá-la também pessoal e profissionalmente. E como que é feita, né? O que acontece, né? A gente tem a questão aí que envolve a comunicação do feedback. Muitas vezes, a dificuldade, como eu comentei com vocês, ela não é técnica, tá? A técnica a gente aprende. O problema está na parte da comunicação. Como que a gente expõe
aquele feedback? Como que a gente trabalha o repasse dessa comunicação para quem vai ouvir, né? É o dar e o vai receber o feedback. Ó, o que a gente enfrenta? Dificuldade em expor os sentimentos nessa comunicação. Resistência, uma resistência absurda. Às vezes você vem com todo o tato e não consegue trabalhar bem aquela pessoa. A parte do sentido das palavras, a gente tem que entender também como que a gente exprime a palavra. Às vezes o que eu estou dizendo, a pessoa não está conseguindo entender, ela não está ouvindo. Então, essa parte da comunicação também, ela impacta muito na hora do feedback. Então, por isso que tem que ser uma comunicação clara, assertiva, sem ter gírias, né? Esse olhar aí, ele é muito, muito importante. Então, fiquem atentos à forma de se comunicar, né? Essa é uma estratégia também muito importante. E como é que você estrutura, né? Porque o feedback, ele tem uma estruturação. Uma parte de planejamento. Não adianta nada. Às vezes, você recebe uma informação a respeito do que aconteceu lá com um colaborador seu, um colega de trabalho, e não adianta você dar aquele feedback naquela hora. Tem que se planejar para conseguir pontuar para ele os pontos de melhoria. Né? Feedback não é dar colada. Né? Feedback não é dar cobrança. Eu não gosto muito dessa palavra. Ele me deu um feedback, me cobrou lá para poder melhorar. Não é cobrança. É nada mais, nada menos que um realinhamento. Você vai realinhar as expectativas da organização com as expectativas aí do colaborador, para que vocês consigam, juntos, alcançar o mesmo objetivo. Para isso, às vezes, o feedback tem que ser planejado e estruturado. Como que você faz isso, né? Você analisa os pontos positivos e negativos do que aconteceu. Trabalha a organização da sua fala. Anota fatos e dados importantes. Por quê? Porque você precisa trabalhar com exemplos. Né? Quando você trabalha com exemplos, você é melhor norteado. Você já viu quando a pessoa pergunta assim, porque eu estou muito chateado com a organização ela não está ligando mais para mim? Não, mas peraí, a organização não está ligando para você? Me dá um exemplo para eu poder entender a que ponto que é isso que você está dizendo. Então, nós precisamos trabalhar com exemplos. Os exemplos, eles norteiam muito a parte do feedback, porque a pessoa, ela se recorda do que ela fez. Muito mais fácil do que você meramente julgar o colaborador, a pessoa, e dizer para ela algo que ela fez aleatoriamente. Então, trabalhem com dados, com fatos, para que você consiga organizar a sua fala e pontuar os pontos positivos e os pontos negativos, né, que merecem aí a melhoria. E além disso, né, além de apresentar os fatos, né, porque que é a execução, você trabalha um plano de ação, exemplifica, alinha as expectativas do que você quer e faz uma escuta genuína. Por que eu falo isso? Quando você pontua o fato que aconteceu, a pessoa ela já consegue imaginar. Então, imagina um fato na sua cabeça aí que você não gostou. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei, a questão do auditório. Então, o fato foi, a Lívia saiu para comprar adesivos. Qual que é o plano de ação? Da próxima vez ela delega. Lívia, vamos exemplificar essa situação. Aconteceu no último evento, você saiu para comprar os adesivos. Alinha a expectativa. A expectativa é, não saia para comprar adesivos. E aí você pode pontuar por meio de uma escuta ativa e genuína para poder entender por que o colaborador fez isso. Porque uma coisa que eu aprendi com um palestrante, chama Leandro Caran, ele pontua
que o ser humano, quando ele resolve fazer algo, ele vem dotado de atitudes positivas. Ele vem dotado de pensar que ele está fazendo uma coisa que é boa. E foi o que eu pensei, né? Sair para comprar o adesivo era uma coisa positiva, mas não foi, né? Embora tenha sido dotado de uma positividade muito grande. É importante que o líder também ouça e que você entenda o que realmente aconteceu, o que te levou a fazer aquilo, né? E assim, toca a bola para frente, vai em frente. E paralelo a isso, né, depois do acontecido, depois do feedback dado, você acompanha com um plano de ação ali, alinha as expectativas e observa o comportamento. Errou? Vamos melhorar. Está melhorando? Está ficando cada vez melhor, mais assertivo, fazendo as entregas? Está tranquilo. Não precisa de feedback. Precisa do feedback positivo para reconhecer que ele está melhorando cada vez mais. Né? Ficar atento aí a esse processo. E, finalmente, né, pensando aí na questão do ambiente adequado. Dependendo do feedback que você vai dar, é importante que você dê o feedback em uma sala reservada, em um horário adequado. Por que eu falo isso? Tem liderança que, sabe o que faz? Chega na sexta-feira, 5h30 da tarde, na hora que está fechando o expediente, e fala com o fulano lá, que o fulano está saindo da sala, e fala, fulano, segunda-feira a gente precisa conversar. Pô, pessoal, aí você quer matar o colaborador, matou o final de semana do funcionário. Se você pontua que você quer conversar com o colaborador, ou você dá o feedback ali naquele momento, mesmo que ele seja inadequado, chama para uma salinha reservada e conversa, ou não faça isso. Né? Não faça isso. Imagina se você estivesse no lugar. Olha aí de novo o princípio da empatia. Então, marque um horário que não seja um horário que vai impactar aí tanto você quanto o seu colaborador. Um espaço legal, uma sala reservada legal. E mais, né, pensando também na questão do posicionamento da mesa. Né? Vai ficar cara a cara, face to face, como que vai ser a cadeira que esse colaborador vai sentar, um ambiente aí tranquilo para que ele possa se expressar. Isso acontece muito, gente, na parte de avaliação de desempenho. Né? Quando você tem que trabalhar a parte de avaliação de desempenho e dar o feedback para esse colaborador, geralmente as lideranças fazem uso de um ambiente adequado, né, e propício para poder repassar essas informações tão importantes aí para esse colaborador. Bom, essa é a arte, né, de falar aí por meio do feedback. Eu gostaria agora de trocar uma ideia aí com o Matheus, abrir as perguntas para que a gente pudesse aí trocar uma ideia, nortear aí melhor os nossos ouvintes. Muito obrigada, gente. Tá certo. Desculpa. Tá certo, Lívia. Então, gente, queria falar que está aberto para perguntas. Vocês podem enviar as perguntas no link que tem no canto esquerdo do vídeo de vocês ou nos comentários do YouTube. Para começar, a primeira pergunta é da Maria Carla, da Mais Consultoria Júnior, da UFJF. Ela está perguntando: Lívia, como eu posso lidar melhor com as pessoas que não encaram bem o feedback, que têm uma resistência a essa prática? Olha, vamos dar aí um exemplo, né? Eu tive uma situação muito, muito complicada com um dos meus colegas de trabalho, onde eu pontuava a respeito das entregas. E ele não fazia as entregas corretamente. Então, um dia, eu chamei ele para tomar um café, fui lá no quiosque, e aí a gente conversando, eu utilizei alguns exemplos, né? Falei com ele a respeito do PowerPoint que a gente tinha feito, que não tinha ficado muito legal, dos e-mails que ele encaminhava. Pô, esses e-mails aí estão um pouco polidos. Senti como é que era o jeito dele,
para que eu pudesse pontuar de uma maneira um pouco mais lúdica, porque eu sabia que ele teria uma certa resistência, se eu o chamasse, por exemplo, para estar numa salinha fechada conversando. Então, eu optei por uma estratégia diferente. A gente, às vezes, tem que optar por algo inovador, né? Chama ele para poder conversar, tomar um café, dar uma volta, às vezes no horário do almoço, do lanche, e conversa com ele a respeito do que aconteceu, e de que forma, e pergunta para ele, olha, de que formas que você acha que a gente pode, testa para ele para trazer soluções, o que a gente pode fazer para poder melhorar esse processo, né? Inicialmente eu acredito sim que ele possa ter um pouco de resistência, mas se você mostrar para ele que vocês juntos dependem-se mutuamente para que consigam atingir um resultado comum e uma entrega perfeita, ele pode sim se mobilizar para que essa melhoria aconteça. Agora, se você deu, primeiro, o segundo e terceiro feedback e esse colaborador não melhorou, pontua para a sua liderança para que ele seja também melhor norteado. E caso isso não aconteça, infelizmente, eu acredito aí que ele deve optar pelo desligamento desse funcionário. Ele precisa trazer, ele precisa melhorar, e a empresa precisa atacar os processos. E um colaborador e uma pessoa que não esteja disposta a comungar dos valores organizacionais, provavelmente ele vai ser feliz em outro lugar. Tá em frente. Certo, Lívia. Muito obrigado. Agora a gente tem uma pergunta do Matheus, ele é da UFMG. Está dizendo assim: na minha empresa júnior, é conciliado o processo de avaliação de desempenho junto ao feedback pelo Departamento de Gestão de Pessoas. Entretanto, os diretores, os líderes, também dão feedback aos seus analistas. Você acha que esse processo é adequado, ter tanto o feedback de gestão de pessoas quanto pelos líderes? Eu gosto mais do feedback quando ele é dado da liderança direta, né? O feedback dado pelo gestão de pessoas, eu não sei se é muito interessante, até porque o gestão de pessoas, ele não tem a vivência diária junto com esse colaborador. Eu acredito que a ferramenta de avaliação de desempenho, ela seja uma estratégia de avaliação feita pelo Departamento de Gestão de Pessoas. Mas, assim mesmo, a avaliação de desempenho ela é dada diretamente pela liderança. Então, eu não vejo necessidade do gestão de pessoas dar esse feedback. Eu acho que é muito importante o gestão de pessoas apoiar o gestor para que ele continue dando feedback aos seus liderados. Isso aí é sine qua non, né? O líder que não dá o feedback para os seus colaboradores, o próprio setor está fadado ao fracasso. Mas o gestão de pessoas dar feedback juntamente com a liderança, eu não vejo necessidade. Isso aí cabe ao líder, cabe à gestão de pessoas apoiar esse processo, mas a execução dele, do feedback, quem tem que fazê-lo é a liderança. Tá certo, Lívia. Obrigado. Agora a gente tem uma pergunta da Joana. Boa noite, meu nome é Joana e sou da empresa Júnior Joinville, de Santa Catarina, e participo na comissão do processo seletivo. Qual a melhor forma de passar o feedback quando houver cortes de trainee? Quando houver cortes do quê? De um trainee. Cortes de um trainee. Ah, tá. O feedback de desligamento, né? Bom, é uma situação muito complicada, né? Inicialmente, a gente precisa entender que eu costumo muito pontuar isso para os meus alunos. Gestão de pessoas, ele demite, ele auxilia na demissão do colaborador, mas quem demite o colaborador é a liderança. Então, fiquem atentos a isso. O colaborador, quando ele sai da organização, ele não pode pensar que o gestão de pessoas foi quem o demitiu. Gestão de pessoas, ele auxilia no processo de contratação e demissão, mas quem demite é a liderança. Quando você vai dar um feedback de desligamento para esse trainee, é muito importante que você pontue as coisas positivas que ele fez.
né? Principalmente porque esse contexto ele foge um pouco do contexto organizacional. Pontua para ele o que ele fez, as coisas boas, pontua para ele sobre a questão do mercado, né? Que com certeza outras organizações vão gostar de tê-lo, que vocês têm uma rede forte de contatos, um network muito robusto e que vocês podem auxiliá-lo aí também nessa recolocação, encaminhando o currículo dele, mas não deixa esse trem desamparado não, tá? Mostra para que ele saindo da organização, ele permaneça motivado para que ele procure outros áreas e outros lugares para ele trabalhar, que ele se sinta realmente valorizado, né? As pessoas, às vezes, elas não saem da organização porque são pessoas que fogem, não são ruins, né? Elas saem das empresas porque, às vezes, é necessário fazer os cortes, né? E, às vezes, os cortes são inevitáveis, a gente acaba cortando aí boas pessoas no processo. Então, pontue aí, mostre, reconheça que essa pessoa, embora ela esteja saindo, ela foi importante para a organização e que vocês estão de portas abertas aí para poder acolhê-la. E complementando, eu queria ver até se você acha correto eu falar que eu estava acompanhando o treinamento, a questão dos fatos e dados, né? O que você acha? Fatos e dados. Sim, trabalhe com a questão dos fatos e dados, mostre para esse colaborador aí, com todos esses fatos, com o que ele fez, o que foi positivo, o que foi negativo, até mesmo nas entrevistas de emprego. Quando você participa de um processo seletivo e que você não é chamado, né, para poder vir para a equipe, para participar da equipe daquela empresa, você não passa no processo, é muito importante que você procure o feedback do recrutador. Procura o feedback do recrutador e pergunta para ele o que aconteceu. Faça um mapeamento dos pontos positivos e negativos que você teve durante a entrevista e um cruzamento de entrevistas anteriores que você não passou também, para que você consiga visualizar que na próxima entrevista, que pontos são esses que você pode melhorar. Às vezes é um Excel avançado que você não tem, às vezes é um programa, uma plataforma, um aplicativo que você não domina, às vezes é uma questão comportamental. Então, o feedback também nesses processos seletivos dos quais você não passa é importante até para você aprimorar o seu talento e ver o que pode ser feito, melhorar e calibrar isso da próxima vez. Beleza, Lívia. Agora eu queria pedir para você alguma sugestão de livro, de filme, de alguma coisa desse tipo, de conteúdo mesmo, para que o pessoal possa estar procurando saber um pouco mais sobre o assunto de feedback, ou de gestão de pessoas no geral. Tá. Um livro que eu acho que é muito importante nessa área da gestão de pessoas e que eu acho que vai ajudar muito na parte também do feedback, é um livro que chama Confiança Criativa, do Tom Selleck. Ele é um precursor na área de design thinking. Vai ser muito bacana. Eu super recomendo o livro Confiança Criativa. Um outro livro que eu recomendo chama-se Taken and Given, Dar e Receber. É um livro que mostra a importância da gratidão e mostra 3 tipos de pessoas, né? Você tem aquelas pessoas que são muito gratas, tem aquelas medianas, então aquelas que não são nada gratas, que acabam usando as pessoas. O livro te ajuda a entender melhor esse universo e como se relacionar com cada uma delas. Taken and Given, Dar e Receber. E um outro livro também que eu recomendo muito, que é feito pela editora da HSM, chama o DNA Inovador, que fala sobre as lideranças e faz uma análise de 2 tipos de líderes que existem no mercado. Né? Você tem o líder tradicional e o líder inovador. Essa aí é uma leitura também que eu recomendo para vocês poderem abrir a mente e sair um pouco aí fora da caixa. Então, aí essas 3 leituras super bacanas. Confiança Criativa, o outro livro, Taken and Given, Dar e Receber, e o outro livro, o DNA do Inovador. Muito bom.
Agora, eu queria mesmo agradecer, para a gente finalizar o treinamento, agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em estar com a FEGENG, mas nessa iniciativa de estar levando conhecimento para o pessoal. Também agradecer a você em nome, mas mesmo agradecer ao tio Flávio também pela disponibilidade de estar participando com a gente também durante todo o mês de gestão de pessoas. Dizer que a todos para responder a nossa pesquisa de satisfação, visando mesmo para a gente conseguir melhorar o nosso desempenho dentro do programa. E por mais é isso mesmo, agradecer a todos a presença no treinamento de hoje e a você, Lívia, em especial. Gente, muito obrigada. Eu agradeço a FEGENG e o tio Flávio pela oportunidade. Foi a minha primeira vez aí no Hangout. Nunca tinha utilizado uma plataforma de educação à distância antes. Foi fenomenal. Valeu aí, galera, pelas perguntas. Forte abraço e siga em frente, pensando sempre em fatos e dados para dar o feedback.